Bom, nono ano aqui, professor Valdivino, vamos dar sequência ao vídeo anterior, beleza? Então vamos aqui para a nossa aula de hoje. Bom, nono ano, segundo bimestre, professor Valdivino, Geometria 2020, alunos do Marechal Malé. Vamos lá, pessoal, no vídeo passado nós estudamos... Eu estou aqui com a folhinha, eu vou mostrar para vocês o que nós estudamos no vídeo passado. Nós fizemos a introdução de trigonometria no triângulo retângulo, falamos dos cateto, hipotenusa, fórmula de Pitágoras e falamos das razões trigonométricas. E nessas razões eu falei de todas as fórmulas e resolvi inclusive um exemplo. Só que aqui no meu ângulo eu coloquei uma letra grega. Esses valores aqui agora eu vou trocar por número de ângulos notáveis. Então, é essa aula que eu vou, a partir de agora, inserir para vocês. Virando a folha, nós temos aqui, ó, ângulos notáveis ou arco notáveis, tá, pessoal? Na trigonometria. Pessoal, esses ângulos notáveis você tem que gravar. Isso aqui você tem que levar com você. Durante todo o seu período acadêmico, você vai usar isso aqui. E dependendo do curso superior que você for fazer, você tem que saber disso aqui. O nome dessa tabela é chamada Tabela dos Ângulos Notáveis. Bom, os ângulos notáveis eu era 30, 45, 60 e 90, mas eu quis colocar o 0, depois eu coloquei o 30, 45, 60 e 90. Eu estou fazendo aqui uma tabela completa. Por quê? Lá nas aulas das razões trigonométricas, quando eu falar dos ângulos, vou citar um ângulo desse aqui. E você precisa saber o valor dele com referência ao seno, com referência ao cosseno e com referência à tangente. Beleza, meninos? Bom, pessoal, os ângulos, você sabe que são os graus. Grau 0, grau 30, grau 45, grau 60 e grau 90. E o seno? O seno de 0... O seno de grau 0 é 0. O seno de grau 30 é 1 sobre 2. O seno de 45, de grau 45, é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90 é 1. Beleza? Mais na frente eu vou demonstrar tudo isso para vocês no ciclo trigonométrico, tá? Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 é 1 sobre 2 e cosseno de 90 é 0. Agora a tangente. Tangente de 0, de grau 0 é 0. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é raiz de 3. E tangente de 90, esse símbolo significa que não existe. Pessoal, agora tem um macete para você gravar isso aqui. Mas para você gravar isso aqui, você esquece a tabela do 0, do grau 0 e do grau 90. Aí você só vai ter 30, 45 e 60. Veja bem como é fácil. Você preenche, pessoal, a sua tabela, ela é formada horizontal e vertical, né? Horizontal e vertical. Então, esquecendo isso aqui, ó, os dois, então essa tabela vai ser o seguinte. Você vai gravar assim, ó, o seno. Lá em cima está o grau, você olha primeiro o grau. Se o grau estiver na horizontal, você começa a preencher na horizontal. Porque o grau, pessoal, pode estar aqui na vertical, ó. Aí você tem que começar a preencher na vertical. Se o grau estiver na vertical, o nome disso aqui, do seno, cosseno e a tangente, vai estar na horizontal. Mas como o grau está na horizontal, o nome da figura está na vertical, né? Que é seno, cosseno e tangente. Então, tampando isso aqui, eu vou te dar um macete agora. Olha a tabelinha. 30... 45, 60. Primeiro é o seno. Aí vai ficar, ó. 1, 2, 3. Na outra linha. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Aí o aluno me perguntou, professor, a raiz é só no numerador ou é nos dois? Não, é só no numerador, tá? A raiz é só no numerador. Agora a tangente. Tangente é diferente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é raiz de 3. Tem até um rap, né, com isso, né? O rap é assim, pessoal. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tem um funk aí que eles falam através disso aí, mas essa é a relação, tá? Memoriza desse jeito e grava isso, gente. Isso aqui você precisa gravar.
Beleza? Eu coloquei a do 0, a do 30, 45, 60, 90. Beleza, agora vamos lá. Vamos resolver agora um exemplo. Mudando a figura, nono ano. O ângulo agora é um número conhecido, já não é uma letra desconhecida. Só que antes de você fazer isso aqui, o que é que você tem que fazer? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, você tem esse lado aqui, ó, vale 30. E tem esse lado que vale y. Tem essa hipotenusa que vale 8. Na frente do ângulo reto é sempre a hipotenusa. O lado que forma o L são os catetos. Beleza? Pessoal, agora ele pede para você usar seno de 30. Então pronto, ele já estipou para você. Ele já deixou claro para você que você tem que usar seno de 30. Se vira, eu quero seno de 30. Se fosse comigo, eu só ia dizer assim para você, ó. Aplique uma das razões trigonométricas. Aí você tinha que ver qual delas você ia encaixar aqui. Se era seno, se era cosseno ou se era tangente. Mas vamos lá, pessoal, com muita fé nessa hora. Pessoal, seno de 30. Aí você vai ter que voltar lá na forma da razão trigonométrica e lembrar da fórmula. Qual é a forma da razão trigonométrica? Do seno. Vou mostrar para vocês ainda. Do vídeo anterior. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, pronto. Eu disse para vocês no começo que sempre a referência é o ângulo. Você olha pelo ângulo e volta. Quem é que está o oposto dele? É o x. Está aqui. Então, vamos lá. O ângulo é de quem? De 30, né? Ele pede para você calcular seno de 30, que é igual. Quem é o oposto a ele? É o x. Quem é a hipotenusa? É o 8. Pronto. Agora você vai lá e veja. Quanto é que vale seno de 30? Por isso é que eu digo que vocês precisam da tabela. Ó. Seno de 30, 1 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30, você vai substituir 1 sobre 2. E aí você multiplica. Pessoal, lembra que isso aqui são proporções? Você tem duas frações, entre elas uma igualdade. Aí você cruza. Eu sei que você sabe multiplicar as diagonais. Aí, ó, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 8... Ele está multiplicando, passa 8 dividido para 2, x é igual a 4. Tá claro, pessoal? Ficou bonitinho? Muito fácil, né? Aí você vira para mim e fala bem assim, professor, se ele não tivesse pedido ali o trem, se eu quisesse calcular pelo cosseno, daria? Daria. Por que que daria? O que é o cosseno? Não é o cateto adjacente pela hipotenusa? Cateto adjacente é aquele lado, aquele cateto que faz ligação com o ângulo, porque isso aqui não é cateto, isso aqui é hipotenusa. Então, o adjacente. Só que você não poderia usar cosseno aqui, porque ele especificou para você, ó. Obrigado a usar o seno. Beleza? Na questão, ele pede para você encontrar o valor de x e y. Então, você já encontrou o do x. Então, x vale 4. Agora, se você tem um triângulo retângulo, você conhece dois lados, porque aqui é 8 e aqui é 4. E o terceiro você não conhece, como é que você obtém esse outro lado? Teorema de Pitágoras. Para você calcular pelo Teorema de Pitágoras, você precisa conhecer dois lados e o terceiro você aplica a regra. Por exemplo, aqui é x, aqui é y e aqui é 8. Jamais eu poderia começar Pitágoras aqui. Por quê? Porque eu não posso ter duas letras nos lados e nem na hipotenusa. Eu tenho que ter pelo menos dois números e uma letra. Aí sim eu posso calcular por Pitágoras. Agora eu tenho qual é o valor do x? Acabei de calcular aqui. Ó. X vale quanto? Vale 8. Então vamos jogar agora Pitágoras. Olhando para Pitágoras, x vale quanto, pessoal? X vale 4, né? 4. X vale 4. Eu falei 8 aí, né? É loucura. É x vale 4. O professor também às vezes dá uma loucura. É porque fala demais, né? Ainda mais os alunos fala demais. Pessoal, qual é a forma do Teorema de Pitágoras? A, B mais C. A, B mais C. Separando o primeiro do segundo, igual a ponte. Tudo elevado a 2. Na prova eu não vou botar essa fórmula não, viu, bonitão? Você tem que saber. É por isso que eu falo para você estudar. Não é isso? Por quê? Porque você pratica, porque aí você não vai esquecer nunca isso aqui. Só vou falar o nome, aplique Pitágoras. Pronto, quem é a hipotenusa? O A você já sabe, o A é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o maior lado do triângulo, então é 8. E aí os outros dois tanto faz, né, gente? X ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você fala, professor, o valor do x você tem. Eu sei. Eu vou substituir, filho de Deus.
É porque eu gosto de aplicar a regra direitinho. Então, no lugar do x vale 4, aquele aqui, ó. Acabei de calcular, ó. Aí eu vou descobrir, então, o valor de quem? De y. 8 ao quadrado é o mesmo que você multiplicar. Gente, pelo amor de Deus, não vai fazer isso aqui não, que é pecado mortal. 8 vezes 2, eu já vi aluno fazer isso. Chega a me dar uma dor no coração. Isso aqui é uma potência, filho de Deus. Potência significa que o que está embaixo é a base, o que está em cima é o expoente. E o expoente só serve para dizer quantas vezes você deve repetir a base multiplicando. Aí eu falo para meus alunos, olha o expoente, é 2. Ah, então a base tem que repetir 2 vezes. Aí eu multiplico 8 vezes 8. Tabuada eu sei que você sabe. Não é isso, João? Aí, ó, 4 vezes 4, 16, mais y ao quadrado. Aí eu jogo, né? Então vai ficar 64 menos 16, que é igual a y ao quadrado. Porque ele está positivo, passa pela ponte, troca o sinal. Passa pela igual, troca o sinal. 64 menos 16 dá quanto? 48. Aí ficou y ao quadrado. Só que, pessoal, que não tem raiz quadrada de 48. Isso você sabe, que não existe raiz quadrada de 48 exata. Existe, mas não é exata. O que você faz? Quando você tem uma letra elevada a qualquer potência, esse número vai virar o índice da raiz. Você bota a raiz e o índice dele fica aqui dentro do vizinho. Se aqui está elevado a 2, o índice dele aqui é 2. Não vou colocar porque o símbolo já diz que é quadrado, tá? O que eu faço então? Eu tenho que fatorar. Quando eu não tenho raiz exata, eu fatoro. Aí eu pego 48 e vou fazer a fatoração. Ele é par, divide por 2, que dá 24. Continua de gente, esse processo aqui, ó, é divisão, é o MMC. 24 dividido para 2 dá 12, dividido para 2 dá 6, dividido para 2 dá 3, dividido para 3 dá 1. Olha o índice da raiz, o índice é 2, professor. Então você conta de 2 em 2, ó. Vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, e aqui como não tem outro, então fica só ele. Tudo isso aqui agora, você joga dentro da raiz. Você abre uma raiz gigante e joga tudo lá dentro, ó. 2 ao quadrado, vezes, sempre multiplicando, tá bonitão? Vezes, ó, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, né? Aí isso aqui, ó, igual a y. Aí agora você vai cortar aqui, ó. Corta o índice com o que está trepado, o índice com o que está elevado, gente. O que é a potência. Você vai cortar o índice com a potência. E aquele que você cortou, a base sai para fora. Então vai ficar 2 vezes 2, que vai ser nada mais, nada menos o 3. Como não tem como cortar, mantenha dentro da raiz. Ó. O 3 mantenha, porque o 3 não está elevado a nenhum número, apenas o 1. Aí aqui você multiplica, ó. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, o valor do y é 4 raiz de 3. Beleza, pessoal? O que ele pedia na questão? Determine o valor de x e o valor de y. O valor de x eu fiz usando a razão. Deu 4. E o valor de y, teorema de Pitágoras. Essa é uma questão boa, que abordou os dois conteúdos que nós acabamos de ver, inclusive, ter 3 conteúdos, né? Foi teorema de Pitágoras, razão trigonométrica e a tabela. Ótima questão. Beleza, pessoal. Continuando, pessoal, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, pessoal, vamos fazer aqui um detalhezinho. Olha aqui. Determine o valor de x. Beleza? Pessoal, aqui eu tenho um triângulo. Ele está dizendo que esse ângulo vale 30, esse ângulo vale 60. Esse pedaço daqui até aqui vale 6 e esse pedaço daqui até aqui vale x. E ele quer saber exatamente esse valor aqui. Primeiro, pessoal, o que eu vou fazer? Pessoal, vamos analisar aqui o seguinte. Esse ângulo aqui, ó, veja bem. Vou formar uma meia-lua. Toda meia-lua é a metade da circunferência. Uma circunferência completa vale 180. A metade dela, uma circunferência completa vale 360. Metade dela, 180. E 180 é a meia-lua. Então, você concorda que essa meia-lua vale 180? Só que você já tem um pedacinho que vale 60. Quanto é que falta para 180? 120. Então, esse ângulo aqui, ó, vale 120. Tá entendendo aí? Esse ângulo aqui, ó, 120. Esse pedacinho aqui, ó, 120 é esse pedaço. Porque se eu somar 120 com mais 60, vai dar um total de 180. Pessoal, agora você vai analisar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, eu tô subindo aqui, ó. Olha só esse triângulo aqui, ó. Vou circular de novo. Tá vendo aqui? Isso não é um triângulo? A soma dos 3 ângulos tem que dar quanto? 180, concorda comigo? Esse ângulo já me deu na questão que vale 30. Esse ângulo eu acabei de sabendo pelo suplementar dele, que é 180, 120. Esse ângulo aqui é 120.
Perfeito? Ó, 120 aqui, com mais 60 dá um total de 180. Mas esquece esse 60 agora, estou olhando só para essa aqui. Pessoal, se eu tenho um ângulo 120, tem outro ângulo de 30, aqui dá 150 os dois. Se a soma dos três tem que dar 180, então quanto é que vale 30? Então quanto é que vale esse ângulo aqui? Vale 30. Você concorda comigo? Por que vale 30, professor? Porque se eu somar 30 com mais 30, 60. 60 com mais 120, fechou 180. Pessoal, se um triângulo tem dois ângulos iguais, isso é óbvio que dois lados são iguais. Então, significa que esse lado aqui, ó, é o mesmo desse lado aqui. Vocês entenderam? Se um triângulo, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Triângulo isósceles, pessoal, ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. O triângulo esquilátero tem os três lados iguais e os três ângulos iguais. E o triângulo escaleno, todos os seus valores são diferentes. Beleza? Como eu sei que ele tem dois ângulos iguais, então esses dois lados aqui são iguais. Beleza. Pessoal, se esse lado aqui vale 6, agora, fecha bem, esquece lá, eu vou reproduzir esse triângulo aqui agora. Ó, só esse aqui. Vou desenhar ele bem aqui agora, bonitinho, perfeito aqui agora, tá? Esse ângulo aqui é 60. Isso aqui você sabe, ele deu na questão para nós, que é esse ângulo aqui, ó. Pessoal, se ele tem dois lados iguais, se esse lado aqui vale 6 e ele é o mesmo desse, você concorda que esse lado aqui também vale 6? Então ele vale 6. Isso está provado. Se ele tem dois lados iguais, se esse lado aqui vale 6 e esse lado é igual a esse, então esse lado vale 6. Então significa que eu quero saber esse lado, esse aqui, ó, que é o valor do x que ele pede. Então eu vou colocar aqui, ó, o xzinho. Pronto. O que nós temos aqui agora? Essa é uma questão ótima. Por quê? Porque aqui você tem que tentar descobrir se olha, eu tenho lado e ângulo. Então tem que ser razão trigonométrica. Se eu tivesse só lado, aí eu tinha que ser para o teorema de Pitágoras, mas eu tenho ângulo. Se eu tenho lado e lado, teorema de razão trigonométrica. Só que agora você tem que saber se é tangente, se é o seno ou se é o cosseno. Como é que você sabe isso? Você olha para o ângulo e olha o cateto que você tem, porque isso aqui é a hipotenusa, né, pessoal? O que é a hipotenusa? É o que está na frente do ângulo reto ou o maior lado do triângulo. Aqui eu sei que ele é hipotenusa. Se eu sei que ele é hipotenusa, então esse lado aqui é cateto. Agora você vai ver se eu vou usar o seno ou o cosseno. Veja, se eu tenho, vamos dizer o seno. Para eu usar o seno, olha para o ângulo 60, eu tinha que ter o x aqui, ó. Você tá vendo que aqui você não tem nada? Ele pede o valor de x, ele tá querendo esse pedaço aqui, não é esse? Então você não pode usar o seno, porque o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Você não tem nada aqui, deleta ele da sua vida. Vamos ver o cosseno? O cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então você vai usar o cosseno de 60. E é cateto adjacente pela hipotenusa. Agora você vai lá na tabelinha e vai ver quanto é que vale cosseno de 60. Volto a mostrar para você. Cosseno. Tá aqui. 0, 30, 45, 60. Tá vendo aqui? Então você desce e vem ele aqui, ó. Ó o cosseno, ó. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Aí pronto. Então você vai lá no lugar de tudo isso aqui, ó. Você vai substituir 1 sobre 2. Que é igual a x sobre 6. Multiplica as diagonais, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 6, 6. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, 6 dividido para 2, x é igual a 3. Respondeu a sua pergunta. Ele pede, determine o valor de x, portanto, x vale 3. Percebeu que questão excelente, pessoal? Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, ó, para vocês nunca esquecerem na sua vida. Ângulos iguais, lados iguais. Se a figura tem dois lados iguais, ela vai ter dois ângulos iguais. A quantidade de lados iguais é a mesma coisa de ângulos iguais. Isso é chamado de triângulo isósceles. Tá claro, pessoal? Beleza, pessoal. Boto fé. Então vamos agora para a nossa próxima teoria, pessoal. A nossa próxima teoria agora é um conteúdo que é chamado seno, cosseno e tangente de ângulo obtuso. Pessoal, o que é o ângulo obtuso?